É com grande satisfação que nós aqui do curso de fisioterapia da USP fazemos parte deste evento aqui da Sobrafir, né? Hoje eu estou aqui pela Sobrafir, né? Gostaria de apresentar o professor José Eduardo Pompeu, né, que vai fazer uma apresentação sobre o prognóstico funcional dos pacientes com Covid-19, né, e logo em seguida a gente vai fazer uma discussão. A gente organizou esse evento porque nós aqui da USP estamos fazendo um trabalho maior, né, onde estamos estudando mesmo os pacientes com Covid desde a entrada desses pacientes no hospital, né, da entrada desses pacientes no hospital, e a gente faz um acompanhamento até o pós-alta, né, até a pós-alta hospitalar, e esse acompanhamento está sendo até os 6 meses, né, e é um trabalho muito grande, e a gente quis apresentar os resultados parciais. Então, a gente ainda está esse trabalho está sendo desenvolvido, né? Não concluímos ainda, mas a gente achou interessante apresentar os dados parciais desse trabalho, né? Então, é um trabalho grande, né? Onde a gente acompanha o paciente desde a entrada do hospital, lá no Hospital das Clínicas, até a sua saída e até 6 meses após a alta hospitalar. Então, temos resultados muito interessantes. Então, e logo em seguida, a Ana Carolina, né, Bato Schmidt, também é professora aqui do nosso curso, vai entrar para a gente fazer a discussão. Então, logo depois, vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai tentar responder. Só para completar, eu sou da área de terapia intensiva, o José Eduardo Pompeu é professor da saúde do idoso, e a Ana Carolina da atenção primária, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem bastante essa discussão, porque acredito que será muito rica. E agradeço a Sobrafir pela oportunidade. Zé Eduardo, fique à vontade. Tá, legal. Eu vou compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver? Bom, então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Sobrafir pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse evento com vocês, juntamente com a professora Ana Carol e a professora Carolina Fu. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o prognóstico funcional em adultos e idosos acometidos pela Covid-19. Vou fazer uma breve apresentação do nosso projeto, vou introduzir mostrando alguma coisa que já tem na literatura, e depois vou passar especificamente para os objetivos do nosso estudo, e mostrar alguns resultados parciais que a gente encontrou até agora, né, com a amostra parcial, mas que já mostra algumas coisas interessantes em termos de impacto da COVID, tanto em pacientes adultos quanto pacientes idosos que permaneceram hospitalizados por um período lá no Hospital das Clínicas, né? Então, acho que todo mundo está cansado de saber, né, que dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia devido à Covid-19. Só colocar um ponteiro aqui. E um estudo de 2020 mostrou que 81% das pessoas com Covid-19 na China tinham sintomas leves e 14% apresentavam disfunções respiratórias severas e 5% tinham problemas graves, né, como falência respiratória, choque séptico e disfunções de múltiplos órgãos. Mas a gente ainda não sabe muito bem quais são as consequências da Covid-19 a médio e a longo prazo. Tem pouca coisa na literatura, alguns artigos estão saindo, né, artigos mais recentes, e acho que porque a preocupação inicial das pesquisas era realmente como
tratar esses pacientes na fase aguda, na fase hospitalar, com o objetivo mesmo de garantir a sobrevida desses pacientes, né, e minimizar as sequelas. E agora a gente está tentando entender quais são realmente as consequências da Covid-19, né, então quais são os problemas que o paciente vai apresentar a médio e longo prazo. Tem um estudo italiano que avaliou 143 pacientes pós-alta, após 7 semanas da alta hospitalar, e identificou que 53 dos pacientes apresentavam fadiga, 43% tinham queixas de falta de ar e 27% deles apresentavam dores articulares. Então, são pouquíssimos estudos ainda, né, que falam desses sintomas pós-Covid. E os primeiros estudos que começaram a discutir as consequências se basearam mais em doenças como a SARS e a MERS, né? Porque eram doenças que também causavam comprometimento respiratório grave e uma resposta inflamatória intensa, e muitos pacientes desenvolviam casos que necessitavam de permanência em ambiente de unidade de terapia intensiva. E uma meta-análise com 28 estudos de segmento desses pacientes com MERS e SARS identificou que os pacientes apresentavam 6 meses pós-alta uma redução na função pulmonar e uma redução na capacidade para o exercício, estresse pós-traumático, depressão e ansiedade e redução da qualidade de vida 2 meses após a alta hospitalar. Ou seja, tanto na SARS quanto na MERS, os sintomas permaneciam a médio e a longo prazo, né? 6 meses ou 12 meses pós-alta, mostrando que esses comprometimentos respiratórios requerem uma reabilitação após a alta, porque esses sintomas podem ser incapacitantes e podem levar a um prejuízo da qualidade de vida do paciente, mesmo 1 ano após a alta hospitalar. Esse estudo aqui avaliou também os sintomas, né, após a alta hospitalar e as necessidades de reabilitação em pacientes que sobreviveram à infecção da Covid-19. Foi realizado no Reino Unido, num hospital que tem 1.800 leitos, e os pacientes foram contactados por uma lista que tinha o nome, né, o contato telefônico de todos os pacientes internados no hospital. E o acompanhamento foi feito 4 semanas ou mais após a alta hospitalar. O interessante desse estudo é que eles desenvolveram uma ferramenta para coleta de dados por telefone, né, o que facilita bastante e agiliza a coleta de dados desses participantes. Então, eles elaboraram algumas questões e criaram uma escala Likert para cada pergunta específica, né? Que variava de 0 a 10. Então, por exemplo, uma escala de 0 a 10, quanto você tem de falta de ar no repouso, né? Se vestindo, subindo escadas, enfim. Então, tinham 15 questões, né, sobre mobilidade, fadiga, cuidado pessoal, continência, atividades usuais, dor, desconforto, cognição, comunicação, ansiedade, depressão, 16 questões, né? E a síndrome pós-traumática, e o paciente, então, por meio do telefone, fazia o seu autorrelato. E aqui são os resultados desse estudo. Eles avaliaram, no total, 68 pacientes pós-alta que permaneceram internados na enfermaria e 32 pacientes que permaneceram internados na unidade de terapia intensiva, né? A média de idade da enfermaria de 70 anos, na unidade de terapia intensiva de 58 anos, uma pequena prevalência aqui do sexo masculino, né? Pela localização, pelo local do estudo, a prevalência de pessoas da raça branca, da cor branca, né? E, como sempre, a gente vê que são pessoas que têm um grande número de comorbidades, né, de obesidade, de câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, enfim. Então, um grande número aí de doenças crônicas são prevalentes nessa população, tanto de pessoas que ficaram internadas na enfermaria, quanto as que ficaram internadas em unidades de terapia intensiva. A mediana de permanência hospitalar
na enfermaria de 6 dias e meio e na UTI de 12 dias. Né? E aí, então, eles caracterizam essa amostra em relação ao nível de suporte respiratório necessário. Então, a porcentagem de pacientes que precisou de oxigênio na enfermaria, né, de 67%, 100% na UTI, CPAP não invasiva, então de 2,9% na enfermaria e 87,5% na UTI, e ventilação mecânica, intubação. E aí eles foram, então, mostrando as características desses pacientes. Mas o que importa para a gente realmente é encontrar quais foram as alterações funcionais presentes nessa população. Então, o que a gente vê aqui é que a fadiga, né, teve uma prevalência alta, tanto na enfermaria quanto na UTI, mas se a gente comparar a porcentagem de pacientes que apresentaram fadiga na enfermaria e na UTI, os pacientes, houve uma prevalência maior, né, desse sintoma em pessoas que ficaram internadas na UTI. Assim como os outros problemas. Então, falta de ar, a mesma coisa, alterações neuropsicológicas, problemas de linguagem, deglutição, nutricionais, continência, né? Também tem uma prevalência alta, principalmente da incontinência urinária, né? Então, chega a 8,8% de pacientes que permaneceram internados nas enfermarias e 12,5% nas UTIs. E também o impacto aí da própria percepção de saúde, né, dos indivíduos que tiveram uma percepção ruim de saúde e sempre com um comprometimento maior de pacientes, dos pacientes que permaneceram internados na unidade de terapia intensiva. Esse gráfico aqui faz um resumo, né, dos resultados. Então, em vermelho a gente tem os pacientes que permaneceram internados em unidade de terapia intensiva, e azul na enfermaria, e dá para a gente comparar bem, né, visualmente aqui, que a fadiga foi o principal problema relatado pelos pacientes pós-alta, né, com uma prevalência maior em pacientes pós-internação em unidade de terapia intensiva. Falta de ar, a mesma coisa, né, estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, problemas de concentração, né, que é as alterações cognitivas também são bastante prevalentes em pacientes que permaneceram internados, e mesmo alguns estudos mostrando que casos leves de COVID, né, têm acarretado alterações cognitivas, dor, alterações da voz, tosse, problemas de memória, incontinência e disfagia. Então a gente vê aqui como existe uma gravidade maior desses sintomas, uma prevalência maior dos sintomas em pessoas que permaneceram internadas na unidade de terapia intensiva, porém, essas alterações também estão presentes em pacientes que permaneceram na enfermaria com casos moderados. Aqui uma comparação entre o pré-Covid e o pós-Covid. Então, na enfermaria a gente percebe que houve uma diminuição, né, da mobilidade, houve uma piora da depressão, uma piora dos autocuidados, né, uma piora no desempenho das atividades usuais e também uma piora da dor quando se compara o pré com o pós-Covid, e tudo isso numa maior intensidade em pacientes que permaneceram em unidades de terapia intensiva. Né. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso estudo especificamente, então, o título do nosso estudo é o prognóstico funcional em adultos e idosos acometidos pela Covid-19, um estudo de coorte. Nós estamos acompanhando os pacientes desde a internação hospitalar, como a professora Carol já comentou. Temos algumas questões que abordam como o paciente era antes da internação, e aí fazemos o acompanhamento 1 mês, 4 meses, 6 meses e 1 ano pós-alta hospitalar. Então, os objetivos do estudo foram avaliar os fatores preditores de prognóstico clínico e funcional de adultos e idosos com diagnóstico de Covid-19 e alguns objetivos específicos, como caracterizar a população internada com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, avaliar a função física e respiratória dos pacientes no momento da alta da UTI, da alta hospitalar e após 3 meses da alta hospitalar. Isso num estudo que está sendo financiado pelo CNPq, e um outro estudo que está sendo financiado pela FAPESP, a gente faz um acompanhamento, como eu falei.
6 meses e 1 ano pós-alta, além dessas avaliações iniciais. Avaliar o prognóstico funcional, então nós estamos avaliando marcha, controle postural, capacidade física e pulmonar, e temos dados tanto de adultos quanto de idosos. Avaliar o impacto econômico familiar devido a alterações de atividade laboral pós-internação, analisar o retorno à atividade laboral de pacientes pós-Covid e acompanhar o processo de cuidado e rede assistencial de pacientes pós-críticos por Covid-19 no sistema de saúde e, finalmente, avaliar uma possível associação entre as características clínicas prévias, como comorbidades e uso de medicamentos, com as complicações clínicas na fase hospitalar e 3 meses pós-alta. Bom, então é um estudo multicêntrico, com uma amostra prevista de 400 pacientes internados por Covid. Estamos incluindo pacientes com 18 anos ou mais, com admissão não programada no hospital devido à Covid-19 e como critérios de exclusão, registro duvidoso no prontuário dos pacientes e dados essenciais faltantes. Então, durante a internação hospitalar, coletamos dados de prontuários eletrônicos, né? E na alta da UTI e enfermaria. Registramos lá várias medidas antropométricas, laboratoriais e radiológicas, o tempo de internação, de ventilação mecânica, medicamentos, comorbidades, funções físicas e funções respiratórias. Após a alta, né? Acrescentando aqui o 6º mês e 1 ano após a alta, estamos fazendo uma série de avaliações funcionais, respiratórias, de qualidade de vida, retorno à atividade laboral, o impacto econômico e a linha de cuidado desses pacientes. Nós classificamos os desfechos de acordo com a CIF, né? Nosso desfecho primário é a capacidade funcional, e os desfechos secundários estão dentro aqui das estruturas e funções do corpo, e eles são a função muscular, que está sendo avaliada por meio da força muscular global, tanto com dinamometria, um dinamômetro manual, quanto o hand grip, né, que é um dinamômetro de força de preensão, o rastreio de sarcopenia, a fragilidade, a função respiratória, avaliando a força muscular respiratória e a função pulmonar, a mobilidade, então a avaliação do controle postural da marcha e medo de cair e quedas, cognição e humor, reinternações e óbitos pós-alta, e o impacto econômico, como retorno ao trabalho, impacto, né, econômico e acesso aos serviços de reabilitação. E aqui as nossas medidas. No hospital, na fase hospitalar, estamos usando a escala Medical Research Council e a dinamometria manual para avaliar a força, a escala de mobilidade em UTI, manuvalcometria, espirometria. A avaliação funcional está sendo realizada por meio da escala de Bartel, e as avaliações pós-alta hospitalar, como com o teste de sentar e levantar 5 vezes de 1 minuto, o TUG, a FESI, que é um questionário de medo de cair, questionário de quedas, Clinical Afraid Scale, SARC-F, que é um questionário que avalia o risco de sarcopenia, número de novas internações, óbitos, mapeamento geográfico de residência e uso de serviços de saúde, retorno ou não à atividade laboral prévia, porcentagem de perda de renda familiar, necessidade do cuidado no processo de reabilitação pós-alta e acesso aos centros de referência. Todos os dados estão sendo tabulados no REDCap, né? Estamos fazendo a caracterização sociodemográfica, clínica e funcional da população. Né? Já fizemos algumas análises descritivas e alguns testes também, como análises bivariadas, já fizemos algumas, e modelos de regressão também já foram feitos com os dados parciais do estudo. O que nós temos até agora? Então, coletamos dados de 501 pacientes internados, dados de prontuário, com registro de variáveis relacionadas à internação, à alta hospitalar, olhando principalmente para os desfechos de capacidade funcional da marcha, tanto antes da internação quanto no momento da alta, e o óbito intra-hospitalar. No momento da internação, nós já avaliamos face-to-face, né? Então, não de coleta de dados, avaliação mesmo do próprio paciente, 304 pacientes no momento da internação e no momento da alta,
com o desfecho principal de capacidade funcional. E 30 dias pós-alta, nós já temos 151 pacientes avaliados, 4 meses pós-alta, 79, 6 meses, 48, e acho que é importante a gente falar de algumas barreiras encontradas ao longo do estudo, né? Nós havíamos programado avaliações domiciliares para os pacientes pós-alta, mas tivemos muitas recusas, e os pacientes internados no HC também residem em várias regiões da cidade, inclusive até fora do estado, né, o que inviabilizou esse procedimento de avaliação domiciliar. Assim, nós optamos por avaliações presenciais, que estão sendo realizadas tanto no INCOR quanto no IoT, e estamos também oferecendo um auxílio transporte para facilitar a participação dos pacientes. Esse aqui foi o nosso primeiro artigo, que inclusive foi publicado hoje, né, por coincidência, o artigo do nosso protocolo, que descreve todas as medidas que estão sendo utilizadas no nosso estudo, né? Então, quem tiver interesse, ele já está disponível de forma gratuita, né? Vocês podem acessar, ou quem tiver interesse, depois pode me mandar um e-mail e eu encaminho o artigo para vocês, tá bom? Bom, como eu falei, a gente tem então essa ideia, esse planejamento, né, de fazer todo esse acompanhamento que eu já tinha mostrado para vocês. Está funcionando muito bem a coleta de telefone, a coleta de dados por telefone pós-alta, né? Então, uma parte da avaliação a gente faz por telefone, que dura mais ou menos 1 hora cada ligação, e em seguida nós convidamos o paciente para fazer uma avaliação presencial, né? E fazemos o acompanhamento também por telefone. Então, a gente está fazendo um mix aí de avaliação por telefone e avaliação presencial. Aqui lá, aquelas variáveis, os desfechos secundários do estudo, né, que eu já comentei com vocês. E aqui, então, as avaliações funcionais focadas tanto no equilíbrio, na força e na mobilidade. Bom, o que a gente encontrou até agora de resultados? Então, uma prevalência um pouco maior do sexo masculino, né, na nossa população. A idade também com uma prevalência dos idosos. A incapacidade funcional antes e depois. Então, nós fizemos uma pergunta para o paciente, né, aplicamos o Bartel e pedimos para o paciente responder como ele era antes da internação e como ele estava atualmente. O que a gente pode perceber aqui, os pacientes, 23% dos pacientes que foram internados já tinham algum tipo de incapacidade funcional antes da internação. E isso subiu para 41% após a internação, né? Então teve um aumento considerável aí de pelo menos uma incapacidade funcional identificada pela escala de Bartel após a alta hospitalar, 1 mês após a alta hospitalar. Nós aplicamos também a classificação do PCFS, que é um instrumento de avaliação bem interessante para avaliar o impacto funcional da COVID, né? Então, um instrumento específico de COVID, que vai, então, de 0 a 4, 0 nenhuma capacidade funcional, nenhuma limitação funcional, e o nível 4, uma limitação funcional severa, né? Então, a gente vê aqui que poucos tiveram uma limitação funcional severa, mas grande parte aí da nossa amostra apresentou um grau moderado de limitação, ou um grau leve de limitação funcional diretamente relacionado com a COVID-19. Essa é uma escala de depressão, a RADS, e a gente já tem aqui um resultado, né? 40% recebeu alta, após 1 mês da alta, não tinha nenhum sinal de depressão ou ansiedade, 11% uma possível depressão ou ansiedade, e 26% uma provável depressão ou ansiedade. Se a gente somar esses dois aqui, então aproximadamente 37% da nossa amostra tinha uma possível ou uma provável depressão. A FESI, como eu falei, é uma escala que avalia o medo de cair, né? A preocupação com as quedas. 26% dos pacientes apresentaram alta preocupação com quedas, 23% uma moderada preocupação com quedas, já
mostrando que esses pacientes provavelmente têm alguma alteração de equilíbrio e marcha que podem estar por trás aí desse medo de cair. Esse instrumento, o 10CS, avalia a cognição dos pacientes. Então, nós tivemos alguns missing, né? Missing, assim como nos outros instrumentos, e a gente vê aqui que em torno de 21% da nossa amostra desenvolveu uma possível, uma provável alteração cognitiva, né? Que permaneceu um mês após a alta. No teste de sentar e levantar, nós fizemos um corte, um recorte pela a nota de corte do instrumento de avaliação, né? E o que a gente teve de resultado aqui é que 45% dos pacientes apresentaram um tempo acima de 16,7 segundos no teste de sentar e levantar, mostrando que eles podem apresentar uma fraqueza muscular importante de membros inferiores. Em torno de 10% da nossa amostra precisou fazer uma nova visita ao PS após a alta hospitalar, 6% teve que ser reinternado, 25% apresentaram algum tipo de alteração de sensibilidade, 5% receberam alta utilizando algum dispositivo auxiliar e 6% não deambulavam, 40% apresentaram algum risco de quedas, avaliado pelo Time de Up and Go, né? Então, uma prevalência alta de pessoas que apresentavam risco de quedas. Lembrando que aqui a gente tem tanto adultos quanto idosos, né, nesse grupo. 32% com lesões por úlcera por pressão, né? Então, uma prevalência alta também de úlceras. E aqui o resultado de cada item da escala de Bartel, mostrando que muitos pacientes apresentaram incontinência urinária, dificuldades para usar o vaso sanitário, alterações da transferência, problemas de mobilidade, de vestir-se, de subir escada e de tomar banho, quando a gente compara a capacidade funcional antes da alta com após a alta. Bom, nós fizemos algumas análises também sobre o impacto da COVID na capacidade funcional, fragilidade e sarcopenia pós-alta, comparando agora idosos com adultos. Então, número 1 aqui, a bolinha vazia, né? Representando o grupo de idosos, e a bolinha cheia aqui, os adultos. Então, o índice de Bartel, pré e pós, né? A gente vê, então, que tanto os idosos quanto os adultos apresentaram uma piora da capacidade funcional 30 dias após a alta hospitalar. Aqui a gente está com uma amostra de 91 pacientes. Nós tivemos um aumento na fragilidade, né? Tanto em idosos quanto em adultos. E a gente vê, então, que os idosos já internaram com a fragilidade maior que os adultos, como era esperado, né? Mas os adultos também desenvolveram fragilidade durante a internação hospitalar. E aqui é um screening de sarcopenia mostrando a mesma coisa, né? Que os idosos, tanto os idosos quanto os adultos, tinham um baixo risco de sarcopenia no momento da internação, e após a alta, então, esse risco de sarcopenia aumentou bastante, principalmente nos idosos, quando comparados com os adultos, né? Nós fizemos aqui uma análise para identificar os fatores associados com a perda de funcionalidade após a alta hospitalar, e o que a gente percebeu, então, que a sarcopenia, a perda de peso, a hipotrofia muscular, o medo de cair e a fraqueza de membros inferiores foram as variáveis associadas com essa perda da capacidade funcional após a alta hospitalar. Esse é um artigo que nós estamos terminando de escrever. Em breve ele vai ser submetido. Acho que semana que vem a gente já consegue submeter o artigo. E nós avaliamos, então, a capacidade de marcha do paciente e da raça como preditores de morte intra-hospitalar em pacientes internados por Covid-19, né? Nós dividimos os pacientes em 3 grupos, um grupo com marcha independente, com outro grupo marcha
dependente, e o outro grupo que não tinha marcha, né, que eram pacientes cadeirantes. E aí nós comparamos esses 3 grupos em relação à idade, ao gênero, raça, índice de massa corporal, hábitos, quantidade de comorbidades, né? A gente vê que apesar da diferença funcional aqui, antes da hospitalização, não houve diferença nessas variáveis entre os grupos. Mas uma coisa que chamou a atenção, né, foi que, em relação à morte, né, teve uma diferença significativa, principalmente especificamente aqui no grupo de adultos, né, que dependendo do nível de incapacidade funcional do indivíduo. E aqui as características demográficas e clínicas de pacientes que morreram, né, por conta da Covid. Então a gente vê que houve uma prevalência de idosos, né, de pessoas do sexo masculino também, da raça, da cor, né, preta e parda, né? Isso chamou bastante a atenção da gente, porque idosos a gente já sabia dessa informação, que idosos morrem, né, mais que jovens. Em relação ao sexo masculino, eu já tinha também algumas informações, mas o que chamou a atenção foi justamente a prevalência mais alta, né, de negros e pardos nesse grupo que sofreu óbito intra-hospitalar. E acho que aqui a cerejinha do bolo, né, do nosso estudo foi que a capacidade funcional antes da alta também teve uma maior prevalência nos pacientes que foram a óbito, né? Então, mostrando que a capacidade funcional antes da internação pode influenciar o risco de óbito intra-hospitalar. E aí, para confirmar, né, essa nossa hipótese, nós fizemos uma regressão logística, né, que identificou que pacientes que passaram por ventilação mecânica, que ficaram internados em unidades de terapia intensiva, pardos e pretos, que imunossuprimidos e dependentes para deambulação, né, ou cadeirantes, tinham um maior risco de morte, né, do que os pacientes que não tinham essas características, né. Bom, temos alguns dados brutos da UTI, como eu falei, é um estudo multicêntrico, mas a participação predominante é de pacientes do HC, né, tratados no hospital escola. A média de idade dos pacientes é de 57 anos, uma prevalência de idosos e do sexo masculino, né, com comorbidades as mais frequentes: diabetes, hipertensão, obesidade e alterações cardíacas. Uma média de 8 dias de ventilação mecânica, com 6 dias de sedação, quase 4 dias de bloqueio neuromuscular, que demoraram em média 5 dias para a primeira saída do leito, com 13 dias em média de internação na UTI, né, que está compatível com os demais estudos. Um índice de Barthel prévio perto do 100%, né, que é o máximo da escala, e uma queda na alta da UTI para 75 pontos no Barthel, mostrando como a permanência, né, internado na unidade de terapia intensiva pode causar esse impacto funcional. E essa escala de mobilidade em terapia intensiva também mostra aí que muitos pacientes receberam alta com alterações de mobilidade. Também apresentaram diminuição da força muscular, né, e desenvolveram fraqueza muscular durante a internação em unidade de terapia intensiva, né? Apresentaram também uma força de pressão palmar reduzida, um tempo elevado no teste do degrau, e basicamente foram essas as nossas características, por enquanto, né, o que a gente conseguiu analisar de resultados parciais. Bom, então, nós conseguimos identificar algumas informações importantes sobre fatores prognósticos para óbito e capacidade funcional. Identificamos que a raça e os pacientes com incapacidade funcional prévia e imunossuprimidos têm maior chance de morrer durante a internação. Verificamos essa associação entre a prevalência de óbito, né, e a incapacidade funcional,
E, com isso, a gente pode desenvolver algumas medidas de prevenção em alguns grupos específicos, né? De acordo com os riscos apresentados, tanto para morte quanto para incapacidade funcional, e o que pode contribuir, então, para a organização do serviço de reabilitação pós-alta hospitalar. Bom, então, gostaria de agradecer a atenção de todos. Esse é meu e-mail. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais o nosso estudo, com maiores detalhes, fico à disposição de vocês. Bom, obrigado mais uma vez. Estão me ouvindo? Obrigada, Zé Eduardo, pela apresentação. Confesso que acho que é a primeira vez que eu estou vendo uma apresentação do nosso trabalho, né? A gente foi ajudando lá com os dados, mas achei que ficou bem interessante. Bom, eu vou começar aqui a nossa discussão e eu gostaria que as pessoas fossem fazendo as perguntas, né? Porque devem ter várias. Então, eu vou fazer... A gente, como deu para perceber, os nossos pacientes, eles saem da UTI com fraqueza muscular, né? Tem uma parte que sai com fraqueza muscular, com dificuldade de deambulação, eles acabam precisando de um suporte, né, para deambular, etc. Então, em termos de funcionalidade, dá para ver que os pacientes com COVID, eles saem com essa funcionalidade prejudicada. Vocês que acompanharam, eu sei disso porque eu fiz essa parte até a alta da UTI. Vocês que estão acompanhando esses pacientes no pós-alta hospitalar, e eu vi que o maior problema, a maior dificuldade é entrar nas casas, é o acesso domiciliar desses pacientes, mas eu gostaria que, vou perguntar depois, eu estendo essa pergunta para a Ana Carol, que era lá da atenção primária, que está fazendo esse acompanhamento, né? Eu queria saber qual é o maior desafio para vocês e, principalmente, para os nossos pacientes. Qual está sendo a maior dificuldade para a recuperação funcional desses pacientes no pós-alta hospitalar? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Acho que o maior desafio que a gente percebe é justamente a articulação do hospital para a continuidade da assistência, da atenção primária ou especialidade que precisa. No nosso trabalho a gente já viu, foi até apresentado no WCPT desse ano, em que a gente foi tentar fazer, dividiu em dois grupos, né? Os grupos que tinham maior dependência funcional e o menor dependência funcional, e como que foi o acesso a algum tipo de continuidade assistencial. Não tem diferença, porque na verdade a maioria não teve a continuidade de assistência. Isso falando do nosso trabalho especificamente, mas acompanhando, ampliando a discussão, além do nosso trabalho, né, acompanhando um pouquinho o que está acontecendo na cidade de São Paulo, os hospitais municipais da cidade de São Paulo têm tentado, via gestão municipal, fazer uma lista, principalmente dos pacientes que são considerados de gravidade moderada e grave, que precisaram de algum tipo de assistência hospitalar, mandando para a atenção primária uma lista desses pacientes. E o que acontece é que a gente percebe claramente que tem um atraso muito importante entre esses dados de sair do hospital até chegar na atenção primária e de realmente os pacientes serem contatados ou até mesmo procurar uma busca ativa na atenção primária. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, que a gente já sabia que isso acontecia antes da COVID, né? Essa continuidade assistencial em rede de atenção, mas agora com a COVID ficou muito explícito. Tem uma pergunta da Mara,
aqui nos momentos das avaliações, vocês identificaram como foi a continuidade do cuidado pós-alta? Houve acompanhamento? Boa pergunta. É isso mesmo, Mara. O que a gente tem aqui de dado, eu vou ver até precisamente aqui, quantos por cento teve algum tipo de continuidade. Na verdade, só 25%. E ainda a maior continuidade foi no próprio hospital. A não ser a continuidade... E teve uma questão também, né? O fato de estar perguntando coisas específicas sobre a saúde deles, tentou tomar cuidado de ele não entender que isso é uma continuidade assistencial. Assistência é uma coisa, pesquisa é outra. Justamente nós estamos tentando acompanhar o quanto que tem essa assistência no pós-alta. A Fernanda Camelier, ela está perguntando aqui, acho que para você, Ana, quais desfechos funcionais adotados no estudo têm sido critérios para a seleção dos usuários para este encaminhamento? Então, na verdade, não é a gente que decide, né? A gente só faz esse cruzamento. O cruzamento de quais são os grupos, as pessoas que tiveram maior comprometimento funcional e se tiveram ou não encaminhamento, né? E mesmo sem encaminhamento, quais foram procurar uma busca ativa de continuidade assistencial. E, primeiro, que entre ter ou não ter algum tipo de diminuição de desempenho das funções, aí, mesmo de fadiga, pela escala de Bartel e tudo mais, não tem uma diferença. Teoricamente, o que a gente espera é que se está mais debilitado, essa assistência em rede de atenção precisaria ser muito mais específica. E muito mais cuidadosa. Inclusive, até mesmo tinha uma pessoa que, na hora da entrevista, sobre esse aspecto especificamente, né, ele falou assim, nossa, mas vocês precisam falar isso para o hospital, né? Na verdade, era uma pessoa, era um médico, que já tinha noção, porque ele mesmo falou, olha, eu sou da área da saúde, eu procurei assistência, eu tenho condições de fazer essa assistência, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não têm, e realmente. E, na verdade, acho que é importante frisar em que não é responsabilidade do usuário paciente em fazer isso. A responsabilidade é nossa enquanto profissionais, enquanto instituição de serviço, entender o quanto que tem que ter essa continuidade assistencial, principalmente nas pessoas que têm maior comprometimento durante a alta. A alta hospitalar não significa estar bem completamente para viver, significa que ela não precisa mais do serviço hospitalar, não que não precise mais de serviços de saúde. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu vou passar para o José Eduardo, e depois, enfim... Qual a opinião dos doutores, na pergunta eu acho que são para os dois, né? Qual a opinião dos doutores sobre um projeto para avaliação e filtrar estes pacientes não graves, com orientação por meio de plataforma de exercícios e teleatendimento, a fim de tentar captar mais pacientes que estão ficando desassistidos? É uma solução, né? Por falta de serviço, por medo, recusa ou dificuldade de sair do domicílio, ou outros motivos. Eu acho que também... tem que ter esse serviço, né? Tem que existir esse serviço. Enfim, mas eu... Bom, Zé, a gente, por favor, inicie a discussão. Tá bom, obrigado, Suzana, pela pergunta. Então, essa é uma dúvida que a gente tem também, né? É tudo novidade para a gente. Tem uma aluna que vai começar um doutorado com esse tema, né? Porque realmente tem esse problema de alguns idosos terem medo de sair de casa, de fazer, ou dificuldade, ou mesmo adultos, né? Receio de usar transporte público para chegar até o serviço de reabilitação, né? Então, a gente está pensando em comparar uma telefisioterapia com orientações, com uma visita pontual, né? Onde o paciente vai receber uma cartilha de orientações impressa, né? E
E a gente vai fazer esse acompanhamento e comparar essas duas intervenções para ver o quanto que a telefisioterapia pode ser efetiva na reabilitação de pacientes pós-Covid, né? Em grupos pequenos de 4 pacientes por sessão, com o acompanhamento de um fisioterapeuta de maneira assíncrona, né? E esse grupo vai simplesmente receber um manualzinho de orientações, né, como a gente geralmente vê, né, no serviço. E vamos ver o que vai dar. Mas a minha impressão é assim, que isso não vai resolver 100% o problema, porque a gente tem quase 40 milhões de brasileiros sem acesso à internet, né? Então, para você fazer a telefisioterapia, você tem que garantir acesso de qualidade, mínimo de equipamento, de recursos, para que a pessoa consiga ter um benefício da telefisioterapia, né? E é também por isso que a gente está comparando com esse método de baixo custo e de baixa tecnologia, que são as cartilhas de orientação, né? E a gente espera que com esse tipo de orientação impressa mesmo, a gente consiga algum resultado positivo, né? E ter maior facilidade de acesso às pessoas também, né? Ana, você tem alguma coisa a falar? Acho que o contato telefônico hoje está, principalmente na atenção primária, está sendo muito importante, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, imagino que em outros lugares também, para esse acompanhamento, que os pacientes considerados leves, né, eles têm um acompanhamento de 14 dias, vendo alguns sintomas, a melhora, a piora, e algumas outras questões até 14º dia, e se vai em acompanhamento hospitalar. Então, essa ida até o hospital tem um bom controle para a cidade de São Paulo, pelo menos. Mas a volta que está sendo o grande problema, que é exatamente a continuidade da assistência. O que eu percebo também é que desses pacientes considerados leves, né, pela divisão aí da OMS, que isto não precisa de cuidados hospitalares, depois do 14º dia também não se sabe o que acontece, né? Então, provavelmente não deve ser funcionalmente tão grave quanto quem precisou, né, alguns cuidados e teve SARS ou MERS. Mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo com esses pacientes. Acho que isso vale bem a pena investigar também. Agora, uma opinião pessoal, né, como fisioterapeuta, de plataforma de exercício, teleatendimento ou cartilhas, além desse problema que o Pompeu levantou do acesso a tecnologias, né, eu acho que tem tem que colocar uma questão ética de corresponsabilidade, de informação, que quando a gente não está com a pessoa, né, de uma comunicação efetiva desses exercícios, seja por plataforma ou por teleatendimento. Porque o fato de informar o que precisa ser feito não significa que ele faça e faça com segurança. Então, acho que isso, como profissionais, a gente precisa tomar muito cuidado com... Que já presencialmente tem os seus perigos, né? E a segurança do paciente é em primeiro lugar. Então, acho que com essas questões vão ter que aumentar. Bom, tenho aqui uma pergunta da Rosane, que é lá de Valença, Rio de Janeiro. Os profissionais do hospital não sabiam como proceder, encaminharam ao serviço. E outro ponto foi a falta de profissionais, fisioterapeutas, fonos, psicólogos na rede de atenção primária. Eu acho que eu vou também dar minha opinião aqui, que não é que falta profissionais, né? Na verdade, até tem. Eu acho que falta, bom, a gente vai jogar uma série de coisas. Falta empregabilidade e falta, inclusive, capacitação dos que estão lá para atender esse tipo de paciente, né? Eu acho que é um grande problema, um grande gargalo que a gente está tendo aí, que é uma realidade já vista. Eu vou dizer que vou estender até lá para a área hospitalar, por conta desse aumento do número de internações e, consequentemente, você vai ter mais pacientes lá no pós-alta, lá na atenção primária,
para se acompanhar. Então, a gente tem notado uma falta de capacitação mesmo, né, desses profissionais para o atendimento, né, dos pacientes com Covid. Acho que é isso, né? Então, eu acho que agora a gente está correndo atrás de capacitar essas pessoas, né? Então, eu acho que é uma realidade, né, do nosso país mesmo, e isso não é só aqui em São Paulo ou em Minas, eu acho que em todo o país tem acontecido isso. E aí nós mesmos aqui na USP fomos convidados, né, para ajudar nessa capacitação, e a gente teve um trabalho. A Ana acabou dando continuidade, né? Eu comecei, mas aí junto com ela, e aí não sei, Ana, Carol, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um problema recorrente mesmo, né? E tem sido foco de discussão realmente entre as áreas, principalmente na área da atenção primária. Eu queria que você, como professora da área, falasse um pouco sobre isso. Bom, acho que foi julho do ano passado, mais ou menos, a Escola Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo pediu para a gente participar, fazendo essa capacitação de profissionais da atenção primária e especializada para irem para hospitais. Logo no começo, quando a Carol ainda estava com a gente, nós consideramos isso até uma iatrogenia. Nós chegamos a colocar isso claramente para a gestão, que não faz uma capacitação de um profissional que trabalha, tem a sua competência profissional para aquele espaço, para transformar em outro em tão pouco tempo, numa complexidade dessa forma que ninguém conhecia muito bem ainda, né? Mas o fato é que eles falaram assim, olha, eles vão ser transferidos. A gente vai precisar minimizar esse problema. Então, a primeira capacitação, daí o CREFITO entrou junto, o CREFITO 3 entrou junto nessa história também. A primeira capacitação foi diretamente dos profissionais para o hospital, e o que nós fizemos foi o seguinte, vamos tentar então ver quem é que da atenção especializada ou da atenção primária tem já uma proximidade com a área ou já teve, para aí selecionar um pouco melhor ou um convite um pouco mais, não ser tão pego de surpresa para ir para hospitais de campanha ou até mesmo diretamente para as UTIs. Isso foi feito, foi bem difícil na época, até mesmo porque a gente tinha tentado oferecer uma capacitação in loco, e as organizações sociais de saúde não permitiram essa capacitação in loco. E aí depois também, isso aconteceu e depois teve o contrário. Uma capacitação do pós-Covid, da atenção primária e da especialidade, isso para fisioterapeutas especificamente. Esse curso foi obrigatório para todos os fisioterapeutas da cidade de São Paulo, e a gente fez um canal aberto para discutir casos e tudo mais. Então, diariamente a gente via esse canal aberto, e uma das questões, a maior número de questões era que não dava para cuidar sozinho como fisioterapeutas, porque os usuários tinham muitas demandas. Então tinha, por exemplo, chegava a demanda de olha, eu não sinto o gosto há 3 meses. E aí o fisioterapeuta falava assim, opa, e agora? Não consigo fazer isso sozinho. Ou até mesmo o pavor, mesmo depois de recuperado, o pavor de morte, o pavor da pandemia e tudo mais. Aí nós aqui da USP falamos assim, olha, vamos a gente já tinha pedido isso no começo, mas não dava conta naquele momento, mas vamos ampliar isso para uma questão de reabilitação, com foco no usuário e não no profissional fisioterapeuta. Isso depois está acontecendo agora, baseado diretamente nas demandas de cada uma das regiões de São Paulo, que são divididas em 5, com discussões de caso e com uma equipe multiprofissional, vendo o processo de reabilitação, tanto para atenção primária e média complexidade, e foi também direcionado um fluxo. Quais seriam os usuários que seriam indicados para serem
acompanhados ou assistidos na atenção primária, na especialidade e atenção domiciliar. E isso continua acontecendo ainda. Isso foi obrigatório. Para os fisioterapeutas foi obrigatório. Para os outros profissionais, são recomendados. Eu tive que... me desconectei, sei lá, caiu a minha rede, não sei o que aconteceu, eu perdi. E aí eu voltei aqui para o chat e as minhas perguntas ficaram todas em branco. Eu parei numa pergunta que eu já queria entrar nessa discussão, mas alguém perguntou, que não lembro quem que era, a respeito do porquê que os pretos e pardos morriam mais. Eu vou falar que a gente ficou discutindo por um bom tempo para poder responder isso no artigo. Eu queria que o Pompeu iniciasse essa discussão. Então, eu achei bem interessante esse resultado. Né? Uma questão que a gente levantou foi sobre a associação, né, de pretos e pardos com a baixa renda socioeconômica, né, baixa renda familiar. Infelizmente, a gente não mediu isso, né, a gente não coletou informações a respeito da renda desses pacientes. E uma outra coisa que vai contra é que o HC é um hospital público, né, então, teoricamente, tanto os pretos, pardos, quanto brancos teriam baixa renda, né? Então, não sei se essa seria a melhor hipótese. Uma outra hipótese que acho que foi até a Ana Carol que levantou, né, Carol? Foi em relação à distância desses pacientes do hospital de referência que é o HC, né? Então, muitos moram na periferia, ou mesmo fora da cidade de São Paulo, onde o acesso a serviços de saúde é mais limitado, né? E a gente levantou essa hipótese de que ou esse paciente tinha dificuldade de chegar no serviço de saúde, ou ele já chegava numa situação mais grave, né? E a transferência dele para o HC era quando realmente ele já estava complicado, né? Já tinha complicado, já estava num quadro grave. Então, talvez isso explique um pouquinho essa prevalência de pretos e pardos, né, Carol? Você quer complementar? Acho que só complementando também, existe uma discussão sobre o racismo assistencial, que a gente só levantou essa ideia também, porque, falando do racismo estrutural mesmo, por achar que pretos e pardos têm mais, ele é forte, ele não precisa de tanta assistência, isso não é uma culpa do profissional em si, é da estrutura, da assistência como um todo. Isso já tem bastante trabalho de outras naturezas, né, de outros problemas já relatados, e só complementando o porquê que a gente acha que pode ter tido essa relação, porque ela deu uma relação forte numa multivariada. Ela foi mais forte do que, por exemplo, a marcha propriamente dita, né? Ela só perdeu para a ventilação mecânica invasiva. Fernanda perguntando se há sugestão de instrumento para avaliar uma fadiga dos pacientes pós-Covid. Acho que o Zé pode responder isso. A gente usou um instrumento chamado FACIT, que é uma escala de fadiga, né? E tem questões bem simples em relação ao que como o paciente se sentiu nos últimos 7 dias. Por exemplo, sinto-me fadigado, sinto fraqueza generalizada, sinto-me sem forças, e aí ele tem que responder numa escala de nem um pouco até muitíssimo. E essa escala bem simples e direta, né, que a gente tem utilizado, e parece que ela mostra realmente o quanto de fadiga esse paciente apresenta. Né? A Regiane, nossa ex-aluna, ela está perguntando aqui se ela gostaria, na verdade, ela gostaria de saber se há uma associação. Gostaria de saber uma associação de vocês até o momento, o dado de que há maior chance de mortalidade entre pessoas negras e pardas. Então a gente já respondeu aqui. E a Mara tinha falado de uma pergunta: quem fica na PS e quem vai para atenção especializada? Era uma pergunta. Aí acho que a Ana pode responder.
Isso foi um debate, acho que de, no mínimo, umas 20 horas. Chutando baixo. Então, quem que estava nesse rol aí, o que aconteceu na cidade de São Paulo, Tamara? Então, tinha algumas pessoas da atenção básica, né, da APS, da especialidade, da gestão municipal e profissionais do serviço, da APS e do SER. E da EMAD também, que é da assistência domiciliar. E aí, a gente aqui da USP estava numa assessoria técnica, né? Então, a gente estava tentando colocar uma questão técnica do que a gente encontrava. A gente foi muito numa questão primeiro de conseguir sair de casa. Então, esse foi um corte bem importante ali, de conseguir sair de casa por N motivos para ir para atenção domiciliar. E quem conseguia sair de casa, aí tinham outros recortes, tem um fluxo todo que está no próprio site da Secretaria Municipal, que ele mudou recentemente, inclusive de julho do ano passado para agora, ele mudou alguns detalhes também. Era principalmente relacionado à questão de saturação durante o exercício, e que precisasse, então, de oxigênio durante o exercício. Essa foi uma primeira tentativa de recorte. O que acontece é que daí a gestão municipal falou assim, olha, o fato é que não é viável atualmente colocar oxigênio nos seres. Não dá. Né? Aí nós tivemos que ir atrás de fazer todo um mapeamento na cidade de São Paulo, que não é nada pequeno, sobre quais equipamentos de saúde tinham oxigênios no lugar para fazer esse tipo de direcionamento assistencial. Outro recorte também foi a questão de maior especificidade da capacitação permanente de quem iria receber esses pacientes com maior debilidade e que conseguissem ir até um centro especializado, porque também os centros especializados são mais distantes das casas do que a atenção primária à saúde. Então tem todo um fluxo, ele podemos disponibilizar porque ele é público isso, né? Mas montado a várias mãos e na verdade quem limitou mais foi o número de recursos humanos que tinha e o número de equipamentos, tanto é que depois os seres foram equipados por conta da Secretaria Municipal de Direito à Pessoa com Deficiência e não da Saúde. E aí daí teve uma parceria com a Secretaria com essa outra secretaria, e aí compraram alguns equipamentos mais para os seres, mais especializados, mais específicos, né, não do que especializados, melhor dizendo. Então foi essa lógica que foi usada. Mas ele está disponível, esse fluxo, até o primeiro e a segunda versão disso, mas continua sendo uma incógnita. E também o que montou bastante foi apoio matricial entre os profissionais da especialidade dos seres e da atenção básica, tentando fazer um pouco melhor um encaminhamento qualificado. A Renata Bulhões está falando que ela tem um questionamento, na verdade, ela está falando que a questão da demora dos pretos e pardos chegarem ao HC e acabarem chegando com uma piora considerável do quadro, pode demonstrar uma falha no atendimento de outros pontos assistenciais, seja no quesito deficitário de insumos ou capacitação de profissionais. Eu acho que a demora não é só do preto e pardo, eu acho que é do branco também, né? A gente discutiu muito essa questão do preto e pardo, do porquê. Até na hora de fazer análise estatística, a gente acabou fazendo uma série de análises até para associar a comorbidade, etc. Se eles tinham mais na verdade, até eles tinham mais comorbidade, né, Ana, quando a gente viu os pretos e pardos, né?
Então, a gente também ficou discutindo por muito tempo do porquê dos pretos e pardos. Então, acho que não é só isso, pode até ser essa demora para chegar no HC, mas eu acho que a demora para chegar no HC não é uma questão só deles, eu acho que é de muita gente, né? Então, a gente acredita mesmo que seja relacionada à questão da condição socioeconômica, e do fato dele ter mais comorbidade, de ter dificuldade no acesso à saúde, não sei, eu acho que isso é uma coisa que a gente, todo mundo vai ter uma opinião a respeito, e a gente talvez não vai chegar no lugar, né? Mas, enfim, o que vocês acham? Eu acho que a gente tem que investigar um pouquinho melhor isso aí, Sim. Carol. Estava pensando em dividir os grupos, né? Dividir entre pretos e pardos com brancos e comparar todas as características sociodemográficas que a gente tem, né, e clínicas também, né, para ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho o que está por trás disso, né, se é só característica socioeconômica e clínica ou se tem alguma outra coisa além disso, né. Que, complementando também, Pompeu, acho que infelizmente a gente não tem os dados de como eles chegaram até o HC, de acesso, no hospital em si. Mas talvez o que a gente possa analisar é o quanto que, será que a questão racial está associada à continuidade de assistência? Aí a gente vai considerar o contrário, porque a gente só consegue hoje, pelos dados que a gente tem, considerar o contrário. Eu acabei levando essa discussão um pouquinho com um grupo que chama... oh, meu Deus, esqueci o nome do grupo agora, de questão de antirracismo na saúde, que tem da Faculdade de Medicina. Bom, eu esqueci o nome. Nucleaie? Não é o Nucleaie, é o outro, é o Pretaidi. Ah, tá. Na hora que eu contei um pouquinho sobre esses dados, eles foram categóricos. Isso é racismo assistencial. Mas não por uma culpa, e o racismo assistencial, como estrutural, não é uma culpa de uma pessoa se considera, um profissional é racista e tudo mais, mas por conta da estrutura que já vem, tanto de acesso, como o Pompeu colocou, e aí as pessoas, a gente já sabe isso, que pretos e pardos, isso não é novidade para ninguém, que tem uma condição socioeconômica pior, realmente, né? E aí, portanto, acho que a Mara também escreveu ali no chat também, que acho que em outro lugar não é novidade isso, uma questão de acesso também aos serviços de saúde de maneira geral, né? E é isso que está sendo chamado de racismo assistencial. Até mesmo porque todos foram assistidos no mesmo hospital, com as mesmas condições. A Suzana está sugerindo aqui se comparar com hospitais particulares. Sei. A gente vai ter que aprofundar mesmo, né, essa questão. É que a gente tem um N pequeno dos outros hospitais particulares, é verdade. Sei sim. Talvez a gente consiga dados de outros hospitais, né? Bom, não temos mais perguntas. Alguém quer fazer mais algum comentário dos participantes? A Fernanda está falando de dificuldade de acesso, condições de moradia, né? Verdade. Tudo relacionado, né? Relacionado. Coisa que a gente não coletou, não estava nem na nossa ficha, né? Porque a gente não imaginava que saía esse resultado, né? Enfim. Tem uma coisa que eu queria comentar quando a Ana estava falando, Carol, que foi assim, a prioridade, né, dada a esse tratamento inicial pós-Covid. Então, a gente estava numa situação de que a gente não sabia tratar direito esses pacientes, né, graves,
com recursos humanos escassos, sem treinamento, né, adequado, e com a necessidade de liberar leito o mais rapidamente possível, né? O paciente tinha que sair do hospital, liberar o leito para que outro ocupasse o lugar dele, né? E acho que nessa correria toda aí, né, a gente aprendendo, fazendo, muita coisa ficou para trás. E uma das coisas que ficaram para trás foi justamente essa orientação, né, o encaminhamento do cuidado pós-alta hospitalar, né? Então, talvez isso explique o que a Ana comentou, desse só 25%, né, terem acesso ao serviço de saúde. E uma coisa que a gente percebe agora, avaliando os pacientes e conversando com alguns pacientes que fizeram avaliação pós-alta, é que realmente é isso, né? Muitos não tinham noção de que existia fisioterapia para o problema dele, né? Ah, mas tem fisioterapia para isso, né? A fisioterapia pode ajudar, né, na minha condição. Então, eu tenho a impressão de que isso tenha afetado também, Carol, né? A Marília Dias, ela fala, inclusive, da alimentação, né? Que por conta da condição socioeconômica, eles não comem proteínas suficientes por dia. Pode até ser, então, acho que isso também conta, né? Também conta. Uhum. E uma outra coisa, só para terminar minha participação aqui, Carol, que a gente estava conversando, sobre, talvez, pensar num fluxo de avaliação, como o da AMP, né? Que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa, mas específico para COVID. Então, identificando todos os possíveis problemas que o paciente pode apresentar. Então, quais são os instrumentos de avaliação, de rastreio desses problemas, né? Poderiam ser aplicados lá na PS, e como aprofundar essa avaliação, uma vez que esses instrumentos de rastreio identificam o problema, né? E para onde esses pacientes devem ir de acordo com os problemas que forem identificados, né? É mais ou menos a lógica da AMP. Talvez desenvolver um instrumento assim para a APS fosse importante, né, nesse momento, né? Sim. Bom, eu acho que é isso. Já agora tem vários comentários, né? A Mara fala dos dados, que excelentes dados para subsidiarem as políticas de saúde do cuidado do pós-Covid e uma revisão de contrarreferência. A Fernanda Camelier coloca aqui uma referência a respeito do racismo estrutural como barreira de acesso à saúde. Deve ser interessante, né? O quanto isso revela a realidade, né, da pandemia, do Covid, e o nosso estudo realmente, eu acho que corrobora esse trabalho, viu, Fernanda? E o pessoal está parabenizando o evento, realmente, eu achei bastante interessante. É a primeira vez aqui que a gente está tendo a oportunidade de apresentar os nossos dados, né, para a comunidade, né, os dados foram apresentados para o CNPq, como relatório parcial, mas é a primeira vez que os dados estão sendo apresentados, né, e a comunidade merece realmente ver, né, ver como é que está sendo, ver o resultado, esses resultados. Eu acho que é importante para todo mundo saber o quanto é importante o nosso papel aqui na rede, né, de saúde, desde lá da alta até a atenção primária. Né? Então, o nosso papel é importante em todos os níveis de complexidade, né? Então, eu acho que esse trabalho, está mostrando exatamente o quanto a gente é importante, não só nós, né? Eu acho que eu falando da equipe multi, né? Então, é isso. Que mais? Mara, você quer falar alguma coisa? Falar, né? Não estou podendo falar, mas a Mara Lisiane, né? Nossa conhecida, ela agradece, né? Parabeniza o evento, eu acho que foi bem interessante mesmo. E aí a gente, no futuro, vai apresentar o trabalho completo, né, já com os dados de outros, nosso multicêntrico, o trabalho multicêntrico, e também já dos 6 meses. Zé Eduardo, eu vi que tem 40 pacientes já nos 6 meses, né? O que vocês conseguiram ver? Como é que está a questão da reabilitação, da recuperação funcional desses 40? Eu acho que isso é interessante da gente ver, né? Então, Carol, a gente vai fazer essa análise na sexta-feira. Então tá bom. Não conseguimos ainda fazer essa análise, essa análise parcial dessa corte, né? Tá. Depois eu conto para vocês o que a gente achou.
Mariângela, é bom ver você aqui. Mariângela Sepúlveda é uma fisioterapeuta já da área da respiratória UTI, né? É uma honra ter você aqui com a gente, né? E espero que você tenha gostado, né, do estudo e das nossas discussões, né? Então, ela parabeniza aqui o trabalho, fala dos resultados e, inclusive, tirar o foco das sequelas respiratórias apenas. Mas isso é verdade. A gente está vendo o paciente realmente de uma maneira geral, né? A Mariana Manso está perguntando, com relação às complicações pós-Covid, foi analisado o perfil dos pacientes? A gente tem vários dados, né? Sociodemográficos e clínicos deles, sim. Mas também a gente só vai ter depois, né? A gente não tem esse dado fechado, né? Não tem todas as variáveis, mas tem bastante, Carol. Tem bastante informação. Sim. Eu sei. Aí eu acho que só quando tiver o artigo mesmo, né, gente? Uhum. Acho que é isso, pessoal. Acho que foi bem bom, foi bem rico. Eu queria só, então a gente pode encerrar por aqui, né? Agradecer, Zé Eduardo, pela apresentação, Ana Carol, pelas contribuições aqui em relação à atenção primária, que era o foco aqui do nosso departamento aqui onde eu estou. Né, e eu acho que a Mara está pedindo para a gente marcar uma segunda rodada futuramente, já com os dados mais robustos, né? E eu acho que a gente topa sim, né? Sim, claro. Né, que eu acho que isso é importante. Eu acho que esse trabalho, a comunidade fisioterapêutica, vocês têm que participar. A gente tem que participar, a comunidade, né, fisioterapêutica, né, em relação a esses resultados, porque eu acho que vai influenciar bastante. Eu espero que influencie nas políticas públicas, né, Carol? Ana Carol? Mas eu não dou conta, assim, é difícil, né? Mas vamos ver. Por isso que a gente tem, ainda bem que a gente tem contato direto ali com os gestores, mas não é nada fácil. A Sobrafir tem falado diretamente com o Ministério da Saúde, né? Então, a Fernanda Lanza, ela já estava na frente disso, então eu acho que ela pode depois, quem sabe, com os nossos resultados, quem sabe lá na frente ela não pode falar lá para o pessoal do Ministério. Olha, eu já estou lançando já um desafio para a Fernanda. Mas eu acho que é por aí mesmo, Carol. Acredito que são as instituições conversando com instituições. Exato. Porque os dados, eles são gerados para subsidiar a conversa que são de representações. Exato. Se a Mara colocou ali, eu nem sou da Sobrafir e já estou indo na ideia da Mara, e pensando, só que eu sou da atenção primária ali, comecei um departamento, não sei se pode fazer eu fazendo proposta, nem sei se eu posso fazer isso, desculpe. Pode fazer. Mas, dessas experiências de pessoas aí da Sobrafir que estão na atenção primária também, de como está a rede assistencial do Covid nesse momento, e o lado oculto da pandemia também, né? Que até mesmo o Eugênio Vilaça Mendes chama da terceira onda ou o paciente invisível. Que como é que fica tudo isso com essas questões? E acho que uma das coisas que a pandemia trouxe para a atenção primária é olhar para a parte respiratória. Porque a atenção primária tradicionalmente não vê a parte respiratória. Então, acho que isso é uma contribuição. Se a pandemia tem contribuições boas também, eu acho que essa é uma das contribuições que a pandemia trouxe para a atenção primária, para o próprio físio e a própria atenção primária olhar para a parte respiratória. Verdade. Reabilitação. A Mara já topou aí, viu? A Mara já topou. Então, tá bom. Então, a Renata fala do importantíssimo fortalecer a atenção primária com instrumentos que orientem tanto os profissionais quanto os pacientes nesse acompanhamento do paciente pós-Covid. É verdade. Bom, eu só quero dizer, assim, que, a live de hoje
vai estar disponível daqui a uma semana no YouTube da Sobrafir, né, para quem quer rever, né, a apresentação e as discussões, né, e eu acho que é isso, acho que não temos mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui. Acho que sim, né? Acho que é isso. Tá bom, Elba? Ok, pode. Então tá bom. Então a gente está encerrando aqui nossa live. Foi muito agradável, né? A apresentação também foi excelente, foi concisa, deu para a gente entender como é que está, qual que é o perfil desses pacientes, e eu acho que isso vai nortear, né, as nossas ações aí daqui para frente. Importantíssimo trabalho, e como passou rápido, né? Eu lembro muito bem quando a gente estava idealizando o projeto, quando começou, e eu fico bastante feliz com esses resultados, eu acho que todos nós, né? Inclusive com o artigo publicado, um dos primeiros artigos, né, da gente em relação ao Covid, e eu acho que vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. Né? Então, é isso. Podemos, então, sair já? Sim, pode, então, tá sim, bom. Pode encerrar. Então, obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.